Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ter e receber, né, tudo aí na palma da sua mão, resultados e notícias em tempo real. E olha, tem concurso cultural, hein, valendo o manto oficial do Flamengo. Você só precisa ser criativo e responder qual o jogador da decisão da Copa Libertadores que tem o cabelo mais diferentão. Seja criativo, cara, na sua resposta, diga o porquê e você vai concorrer ao manto oficial do Flamengo. É muito fácil para concorrer, basta ser inscrito aqui no canal, baixar o OneFootball e ser criativo na resposta. Beleza? Então você vai ficar bonitão e bonitona nessa decisão da Copa Libertadores com manto novo, podendo ter também um cabelinho na régua. Galera, vamos falar desse título do Flamengo? É tetra! O Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil, vence nos pênaltis. Só vai dar o like quem sobreviveu. É óbvio, porque quem não sobreviveu não vai conseguir dar o like. Cara, que jogo emocionante. Vamos passar por alguns pontos da partida. Pedir só pro amigo deixar o like aí. Pra quem sobreviveu, né, dá o like aí, que é muito importante. Se inscreva no canal. Pra quem ainda não tá inscrito, aperta o botão vermelho de inscrever-se. Festa muito bonita, né? Antes da bola rolar, muito bonito o clima no Maracanã. Maracanã lotado, a torcida do Flamengo presente, engajada com a partida. A torcida do Corinthians também lotou lá o seu setor. Então, assim, uma festa muito bacana, muito colorido, né? O Maracanã rubro-negro, muito bacana. E aí começa o jogo. E começa o jogo da melhor forma possível pro Flamengo. Porque começa o jogo com o Corinthians, na minha opinião, o Vitor Pereira errou. A gente vai falar de técnicos, hein? Os técnicos erram. O Vitor Pereira erra, coloca uma linha com 5 atrás e coloca menos jogadores no meio campo. Pro Flamengo isso facilita, né? Então o Flamengo tem mais espaço. O Flamengo já começa o jogo abrindo o placar. Melhor cenário possível para uma decisão. O Flamengo abre o placar com o Pedro fazendo um gol em decisão de Copa do Brasil, quem sabe agora de Copa Libertadores mais à frente. Histórico. É gol em final, é histórico. Então escreve ali a sua história. E muito curioso o gol, de que forma sai o gol, né? A origem do gol sai com o Gil caçando a Arrascaeta lá atrás, lá no lado esquerdo, sai da área, a defesa do Corinthians não fica sustentada, o Pedro já ocupa aquele espaço por dentro, atrás, naquele setor direito, um belo passo do Everton Ribeiro e ele bota ali por baixo do Cássio e faz o gol. Pra quem viu o nosso vídeo, vou deixar aqui, né, pra quem quiser confirmar, falamos sobre isso, né, cara? Sobre esse deslocamento do Gil, falamos sobre esse espaço que abre nas suas costas, falamos sobre essa perseguição. Então, muito legal, porque aquele orgulho jornalístico, né, acabou se comprovando, né, se confirmando durante o jogo. Atrair, arrastar o Gil, atacar o espaço e ocupar bem, né? Foi o que o Flamengo fez e abriu o placar por ali. E nesses lances que a gente havia muito falado sobre essas diagonais, pode parecer que não, mas a gente estuda essas diagonais que seriam um ponto forte do Flamengo. O Flamengo fez em alguns momentos, né? Conseguiu repetir em alguns momentos essa movimentação em diagonal. E foi inclusive através dela que o Flamengo criava algumas oportunidades. Teve gol anulado assim, mas muito por essa diagonal, né? Como a gente vê, por exemplo, aqui o Flamengo abrindo pelo lado esquerdo com o Pedro. Olha a diagonal nas costas do Gil. O Arrascaeta faz o giro, consegue ali fazer e vai fazer a finalização. Mas a origem, né, como uma diagonal. Inclusive o Flamengo faz um gol, né, que acaba ali sendo anulado, né, por impedimento e tal. Mas a jogada, né, a formatação da jogada é desse ataque da diagonal, né. Vamos observar aqui. Tentativa do Corinthians, né, de sair jogando, a marcação. O Flamengo começa bem, né, o jogo. Abre aqui pelo lado pro Pedro. Tem a diagonal ali do Gabigol, ocupa o espaço, finaliza na trave, sobra ali no rebote pro Arrascaeta. Aí, na ocasião seria o segundo do Flamengo, né? Marcaram ali o impedimento. Mas nessa jogada que tem, né, de atrair, desorganizava. Então a estratégia do Vitor Pereira inicial de povoar lá a sua última linha não foi boa, porque deu muito campo de intermediária pro Flamengo, de criação, e o Flamengo, com esses movimentos corretos de diagonal, tava bagunçando tudo além da perseguição do Gil. Então foi um começo muito, muito bom do Flamengo. Aqui, quando a gente vê o Felipe Luiz trazendo aqui pelo lado esquerdo, né, trabalhando aqui com o Vidal, o Corinthians descendo mais as suas linhas, então o Flamengo tinha um espaço na intermediária, né, o Corinthians não povoou ali o espaço da intermediária, inclusive uma boa oportunidade, o Felipe com liberdade, né, muita liberdade, dá para levantar a cabeça, a bola está completamente descoberta, faz o cruzamento, o Pedro faz ali a finalização de cabeça. E aí quando o Corinthians começa a colocar a bola no chão e aí o Flamengo vai se trabalhando ali no 4-3-3 ainda no primeiro tempo, as coisas começam a meio que vai se equilibrando a nível de volume de jogo, né? O Corinthians continua sobrecarregando os lados, já é de uma característica, né? Ficou muito claro
que o Vitor, inclusive, muda, né, a forma do Corinthians jogar, desfaz aquela linha com 5, povoa, volta a povoar ali o meio campo, e fica muito claro que ele parece ter compreendido algumas questões para atacar o Flamengo, né? E aí o Flamengo vai tendo dificuldades, porque o balanço tem que ser muito rápido. E aí quando a gente vai falar de balanço, por exemplo, vamos falar sobre o Arturo Vidal, que é completamente diferente do João Gomes, né? Porra, pra quem tava na dúvida, é completamente diferente, né? Ele acaba sendo um personagem, né, importante pra gente falar no segundo tempo, mas sobre a questão física, né, de preenchimento de espaço, porque é muito espaço para pouco jogador preencher. A gente já falou isso diversas vezes. E aí o Corinthians começa pelos lados, criar algumas situações, tem a questão do resultado para sair um pouco mais, né? Então fica o volume de jogo meio que fica igualado no momento da partida. E aí no segundo tempo, ainda com muito equilíbrio, o Corinthians sobe mais a sua marcação. O Flamengo teve muita dificuldade para sair jogando, né? Aí o Davi Luiz tenta dar uma bola longa, aí a bola volta pro Corinthians, aí a segunda bola. Isso gerou um pouco de dificuldade, apesar do Flamengo estar à frente do placar, ter o conforto de estar à frente do placar e o Corinthians ter essa obrigatoriedade para buscar. O Flamengo teve alguns desconfortos, porque não estava conseguindo, as coisas não estavam meio que se encaixando. E aí traz mais uma questão sobre o Vidal. É inegável a qualidade que o Vidal tem com a bola no pé, é inegável que ele dá mais qualidade ao João Gomes. Mas isso tudo ficou na teoria, porque na prática não tinha nem jogo de associação para isso, né? Então fica um jogo de perde-ganha, fica um jogo de ganhar meio campo, e aí começa o Dorival. Eu vou falar depois só sobre o Dorival, exclusivamente só sobre o Dorival. O Dorival começa a precisar fazer algumas mudanças durante o jogo, né? É necessário que o Dorival faça algumas mudanças. Mudanças essas que não tem novidade nenhuma. Todo mundo sabe que o Vidal não vai aguentar. Só precisa saber quanto tempo. O Vidal precisa ser substituído, vai lá e coloca o Mateuzinho. O Mateuzinho entrou no lado esquerdo. O Mateuzinho entra no lado esquerdo. O Mateuzinho, ele tem jogado pelo lado direito. Então, a partir daquele momento ali, o Mateuzinho já vira um estranho no ninho, literalmente. Inclusive, em alguns momentos, com um equivocado perfilamento corporal para trabalhar pelo lado esquerdo, completamente fora de órbita. E aí o Flamengo vai tendo muita dificuldade. Se a saída de bola já não existia naquele momento, existe menos ainda, e ainda com o Mateuzinho completamente inadaptado para fazer tal função. E aí a minha crítica ao Dorival Júnior, que na minha opinião ele fez o pior jogo dele com o Flamengo, Dorival, nessa partida, mais do que pelas substituições, que talvez tenham sido SOS, que ele tentou buscar ali, solucionar, por mais que algumas já deveriam ter sido, né, pensadas, ele bota o jogador para fazer a mesma função que o titular. Então era pro Mateuzinho fazer a mesma função do Vidal. Complicadíssimo. Uma outra substituição que ele acaba fazendo, né, pede ali o Thiago Maia tem a necessidade de sair e coloca o Davi Luiz. O Davi Luiz para fazer a mesma função do Thiago Maia. Em momento nenhum ele muda a forma de se jogar. Ele muda o esquema. E isso vai sobrecarregando demais o meio-campo do Flamengo. Porque é um meio-campo do Flamengo com apenas 3 jogadores para marcar. Um deles, o Davi Luiz, o outro é o Everton Ribeiro e o outro é o improvisado Mateuzinho. É lógico, é nítido que o Flamengo ia começar a passar um problema ali, passar um sufoco ali. Então, o grande erro até do Dorival Júnior é que, além de parecer ele não ter premeditado as mexidas, ele foi fazendo ali conforme as circunstâncias e as funções. Ele não muda o esquema, ele não muda a forma de se jogar. E aí o Davi Luiz vira um primeiro homem do meio campo, absolutamente constrangedor, porque é aquele Davi Luiz que a gente já cansou de falar, que vai caçando, que vai ficando pelo meio do caminho, que vai... Gente, vai ficando pelo meio do caminho, vai ficar várias vezes, porque o Davi Luiz ele acaba perdendo a referência de espaço de marcação, né? Uma coisa é você marcar na última linha, outra coisa é você marcar um pouco mais à frente. Tanto que depois o Dorival tenta consertar e coloca o Fabrício Bruno mais à frente. Enfim, não era muito mais fácil mudar a formação, a tática também se muda, né? Não é só substituição. E aí ficou subindo placa para jogador ficar mudando, jogadores diferentes, com características diferentes, fazerem a função do jogador que estava em campo. Então, assim, foi muito difícil, o Flamengo perde a posse da bola, o Flamengo começa a se defender mal, se protege mal, e o jogo fica esquisito, né? E no segundo tempo, no comecinho, o Flamengo teve uma bola que seria muito importante, também com mais um movimento de diagonal. Dessa vez é o Gabigol que dá pro Arrascaeta, o Gabigol recebe essa bola, ali no meio espaço, dá uma acelerada nas costas da defesa. Olha lá, mais uma vez o Arrascaeta. Eu achei o Arrascaeta um tanto que displicente nessa finalização, né? Ele poderia ter sido talvez um pouco mais convicto, foi um pouco que displicente, perdeu uma oportunidade que ali seria muito importante, né? Porque encaminharia. E aí o Flamengo, né? E aí
o jogo fica um pouco mais difícil. O Corinthians, obviamente, pela questão de querer buscar o resultado e vai empurrando. E tem toda essa questão tática, pela essa ausência de modificação tática, de ficar substituindo apenas peça por peça, entrando jogadores com características diferentes. Isso ia minando o jogo do Flamengo. E, de fato, né, o clima no Maracanã não poderia ser diferente. Era de muita apreensão, de medo, sendo muito transparente, de medo, né, por uma possível perda do título em casa, estando em vantagem, vencendo a partida, né, e consideravelmente com um time melhor. Então o sentimento não poderia ser diferente, era de medo, porque o Flamengo estava entrando, né, num nó, estava, né, dando um nó praticamente, a corda estava se enrolando por um problema do Flamengo de organização e de estrutura defensiva. Esse aqui é um exemplo, né, que a gente vê, por exemplo, o Corinthians numericamente tenta trazer pelo lado esquerdo. Olha o Davi Luiz, por exemplo. Ele vai ficando pelo meio do caminho, não tá fechando linha de passe, tá unicamente pelo meio do caminho, né. Olha lá, o Corinthians vai tendo paciência, vai trabalhando a bola, abre ali pelo lado esquerdo, ó, unicamente, ele tá um bobinho, né, ele é um bobinho ali no meio dos jogadores do Corinthians, ó, vão trazer, vai conseguindo trocar com facilidade, ó, o Flamengo não tem, a marcação não encaixa, fica tudo completamente desencaixado já no momento da partida, que até psicologicamente, né, há essa interferência sobre o jogo, é um jogo que mentalmente também exigiu muito dos jogadores, e aí vai pros pênaltis, felizmente, vai pros pênaltis, aquele momento já era melhor ir pros pênaltis, o melhor pro Flamengo era ir pros pênaltis, e aí o Flamengo, né, inclusive só uma correção, na live eu falei pra vocês sobre 3 jogadores que assim, sobre 2 jogadores, além do Rodinei, né, o Everton Ribeiro e o Gabigol, marcaram pênaltis muito decisivos e muito importantes, muito difíceis. Eles não poderiam errar. E eu esqueci, pô, óbvio, o Everton Cebolinha também, que já era naquela decisão, não podia errar. Não podia errar. O Felipe Luiz começa errando, tem ali, o Cássio se adianta, né, depois eu revi as imagens, se adianta, mas de qualquer forma bateu muito mal. Tava muito fácil telegrafar o movimento. Ele não é um especialista, ele abrir as cobranças de pênaltis é um tanto que tem que se pensar. O Felipe Luiz está longe de ser um especialista em cobrança de pênalti. E aí as coisas vão caminhando, o Santos muito ansioso, cai antes, tal, não sei o quê. O Fagner erra o pênalti, aí o Everton faz um pênalti muito importante. Esse pênalti do Everton Ribeiro, ele é muito importante. E aí começa aquela, né, não pode mais errar. E aí cai no pé do Gabigol, um pênalti muito importante, ele marca esse pênalti, em seguida vai pro Everton Cebolinha, ele marca o pênalti, e aí vai pro Rodinei, né, o Matheus Vital isolou, o tetra tem que vir sempre com um pênalti isolado, né, tá na história, né, e aí vem o Rodinei e desloca e faz o gol, e tá aí, e aí sobrevivemos, estamos aqui pra contar a história, e mais importante, pra ver essa história, o Flamengo com seu 4º título da Copa do Brasil. Mas já vou deixar aí falar com um amigo rubro-negro, a gente deixar o convite, fazer um vídeo unicamente para falar sobre o Dorival, tá com o seu nome na história do Flamengo, conquistou a Copa do Brasil, mais uma Copa do Brasil, né? Ele já havia conquistado anteriormente, mas olha, nesse jogo ele não foi nada bem, mas aí a gente fala exclusivamente sobre o Dorival num próximo vídeo. Então fica de olho aí, aperta as notificações, tamo junto, a gente se vê. Tchau, tchau.